conhecimento de nós mesmos nos conduz ao conhecimento de Deus. Quase toda a soma de nosso conhecimento, que de fato se deva julgar como verdadeiro e sólido conhecimento, consta de duas partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Como, porém, se entrelaçam com muitos elos, não é fácil, entretanto, discernir qual deles precede ao outro e ao outro origina. Em primeiro lugar, visto que ninguém pode sequer mirar a si próprio, sem imediatamente volver o pensamento à contemplação de Deus, em quem vive e se move, como diz Atos 17:28, por isso longe está de obscuro o fato de que os dotes com que somos prodigamente investidos de modo algum provêm de nós mesmos. Mais ainda, nem a nossa própria existência, na verdade, outra coisa senão subsistência no Deus único. Em segundo lugar, por estas mercês que do céu, gota a gota, sobre nós se destilam, somos conduzidos à fonte como por pequeninos regatos. Aliás, já de nossa própria carência melhor se evidencia aquela infinidade de recursos que residem em Deus. Particularmente, esta desventurada ruína em que nos lançou a defecção do primeiro homem nos compele a alçar os olhos para o alto, não apenas para que, jejunos e famintos, daí roguemos o que nos falte, mas ainda para que, despertados pelo temor, aprendamos a humildade. Ora, como no homem se depara um como que mundo de todas as misérias, e desde que fomos despojados de nosso divino adereço, vergonhosa nudez põe a descoberto imensa massa de torpezas. Do senso da própria infelicidade deve necessariamente cada um ser espicaçado para que chegue pelo menos a algum conhecimento de Deus. E assim, na consciência de nossa ignorância, fatuidade, penúria, fraqueza, enfim, da nossa própria depravação e corrupção, reconhecemos que em nenhuma outra parte, senão no Senhor, se situa a verdadeira luz da sabedoria, a sólida virtude, a plena abundância de tudo que é bom, a pureza da justiça, e daí somos por nossos próprios males instigados à consideração das excelências de Deus. Nem podemos aspirar a Ele com seriedade antes que tenhamos começado a descontentar-nos de nós mesmos. Pois quem dos homens há que em si prazerosamente não descanse, quem na verdade assim não descanse, por quanto tempo é a si mesmo desconhecido, isto é, por quanto tempo está contente com seus dotes e ignorante ou esquecido da sua miséria. Consequentemente, pelo conhecimento de si mesmo, cada um é não apenas aguilhoado a buscar a Deus, mas até como que conduzido pela mão a achá-lo. Número 2. O conhecimento de Deus nos leva ao conhecimento de nós mesmos. Por outro lado, é notório que o homem jamais chega ao puro conhecimento de si mesmo, até que haja antes contemplado a face de Deus e da visão dele desça a examinar-se a si próprio. Ora, sendo-nos o orgulho a todos ingênito, sempre a nós mesmos nos parecemos justos e íntegros e sábios e santos, a menos que, em virtude de provas evidentes, sejamos convencidos da nossa injustiça, indignidade, incipiência e depravação. Não somos, porém, assim convencidos se atentamos apenas para nós mesmos e não também para o Senhor, que é o único parâmetro pelo qual se deve aferir este juízo. Pois uma vez que somos todos por natureza propensos à hipocrisia, por isso qualquer vã aparência de justiça nos satisfaz amplamente em lugar da real justiça. E porque dentro de nós, ou ao nosso derredor, nada se vê que não seja contaminado de crassa impureza, por todo o tempo que confinamos nossa mente aos limites da depravação humana, aquilo que é um pouco menos torpe a nós nos sorri como coisa da mais refinada pureza. Exatamente como se dá com um olho, diante do qual nada se põe de outras cores, senão o preto. Julga-se alvíssimo, o que, entretanto, é de brancura um tanto esfumada, ou até mesmo tisnado de certa tonalidade fosca. Ademais, dos próprios sentidos do corpo, nos é possível discernir ainda mais de perto quando nos enganamos ao avaliarmos os poderes da alma. Ora, se em pleno dia ou baixamos a vista ao solo, ou fitamos as coisas que em torno de nós se patenteiam ao olhar, parecemos-nos dotados de muito poderosa e penetrante acuidade. Quando, porém, alçamos os olhos para o sol e o miramos diretamente, esse poder de visão que sobre a terra se fazia ingente, prontamente se suprime e confunde com um fulgor tão intenso, de sorte a sermos forçados a confessar
que essa nossa habilidade em contemplar as coisas terrenas, quando para o sol se voltou, é mera ofuscação. Assim também se dá ao estimarmos nossos recursos espirituais, pois por tanto tempo quanto não lançamos a vista além da terra, muito fantasiosamente nos lisonjeamos a nós mesmos, de todos satisfeitos com nossa própria justiça, sabedoria e virtude, e nos imaginamos pouco menos que semideuses. Mas se pelo menos uma vez começamos a elevar o pensamento para Deus e a ponderar quem é Ele, e quão completa a perfeição da sua justiça, sabedoria e poder, a cujo parâmetro nos importa conformar-nos, aquilo que antes em nós sorria sob a aparência ilusória de justiça, logo como plena iniquidade se enxovalhará. Aquilo que mirificamente se impunha sob o título de sabedoria, exalará como extremada astultícia. Aquilo que se mascarava de poder se arguirá ser a mais deplorável fraqueza. Portanto, longe está de conformar-se à divina pureza o que em nós se afigura como que absolutamente perfeito. O homem ante a majestade divina. Daqui esse horror e espanto com que, a cada passo, apregou a Escritura terem os santos sido tocados e afligidos sempre que sentiam a presença de Deus. Quando, pois, vemos aqueles que, não lhe considerando a presença, seguros e firmes se mostravam, mas em manifestando ele sua glória, tão abalados e aterrados se quedavam, como se fossem prostrados pelo pavor da morte, mas até a tragá-los e quase aniquilados, deve concluir-se daí que o homem não é jamais tangido e afetado suficientemente pelo senso da sua indignidade, senão depois de comparar-se com a majestade de Deus. E desta consternação temos numerosos exemplos, tanto em juízes quanto nos profetas, tanto assim que essa expressão veio a tornar-se costumeira entre o povo de Deus. Morreremos, pois que nos apareceu o Senhor. De igual modo, também a história de Jó, conflito de quebrantar os homens pelo reconhecimento da sua astultícia, fraqueza e corrupção, sempre o argumento mais importante é extraído da descrição da divina sabedoria, poder e pureza. E não sem razão, pois vemos como Abraão melhor se reconhece como sendo terra e pó desde que se chegou mais próximo à contemplação da glória do Senhor. Como Elias não ousa, de face descoberta, atentar para a manifestação, tanto a presença divina o moveu de terror. O que haja de fazer o homem, podridão e verme que é, quando até mesmo os próprios querubins deviam cobrir o rosto, movidos desse pavor? É isto, com efeito, o que diz o profeta Isaías: enrubescer-se-á o sol e confundir-se-á a lua, quando o Senhor dos Exércitos vier a reinar. Isto é, quando revelar seu fulgor, e mais perto o trouxer, diante dele se cobrirá de trevas tudo quanto de mais esplêndido exista. Como diz Isaías 2, 10, 19. Amém.